Oi pessoal, tudo bem? Um vídeo rápido aqui hoje. Eu tava vendo um podcast do Santo Flow com o padre Pablo Henrique. E eu descobri ele há pouco tempo e eu gostei muito da história de conversão dele. Achei ele muito... uma história de conversão bem diferente, né, do que a gente costuma escutar. E aí, e em certo aspecto, assim, achei uma história de conversão um pouco parecida com a minha. E por isso eu me identifiquei muito com ele, né, claro. E aí ele conta, em certo momento né, desse relato de conversão dele, e principalmente ele lá no Santo Flow, se vocês quiserem, deixo o link aqui embaixo. Ele vai falando que antes ele tinha muita dificuldade na residência, que ele se formou médico, né, então ele precisou fazer residência e tudo mais. E ele tinha muita dificuldade durante a residência, ele achava muito penoso, enfim, diversas circunstâncias acabavam fazendo com que ele tivesse muita dificuldade, né, em seguir e em tratar com as outras pessoas, que ele não era uma pessoa fácil, enfim. E aí foi passando os anos de residência, ele foi se convertendo, né, e quando ele realmente se converteu de vez, ele começou a fazer retiros, começou a frequentar a missa diária, começou a frequentar lugares diferentes, ele começou a fazer catequese, enfim, direção espiritual, tudo, enquanto fazia residência. E aí, eu fiquei pensando assim, né, que quando a gente tá afastado de Deus, longe, quando a gente acha que... quando a gente não reza, enfim, as coisas do nosso dia a dia, elas ficam muito pesadas, né? Elas, no caso do padre Pablo, a vida dele inteira era muito pesada. E aí quando ele descobriu o tesouro da igreja, quando ele descobriu a Deus verdadeiramente, quando ele começou a rezar, quando ele começou a colocar as coisas em perspectiva, porque eu acho que tem isso também, uma certa ordem de o que tá em cima e o que tá embaixo. Deus é sempre, né, é para onde a gente tem que direcionar sempre o nosso olhar. Então quando a gente começa a colocar as coisas em perspectiva, o que antes tanto afligia o nosso coração, hoje não faz mais tanta diferença. Ou até faz, mas a gente consegue oferecer esse sofrimento a Deus. Então, acho que isso ficou... E durante a entrevista, né, do Santo Flow, o Guto, que é o apresentador, ele falou assim, ué, mas você fazia tudo isso enquanto fazia a residência? Ele falou, sim. E aí, me caiu essa ficha assim, tipo, poxa, quando a gente tá com Deus, a gente consegue fazer muito mais. Parece que o nosso tempo se estica, assim, eu não sei explicar, mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu tenho a casa pra organizar, pra limpar, enfim, não tenho ajuda em casa, né? E eu tenho a empresa, eu tenho outras coisas que eu faço e ainda assim eu consigo ler os livros espirituais, fazer direção espiritual, ir à missa, confessar. E coisas que antes, assim, pra mim, antes de ter filhos, nossa, era impossível, não consigo fazer, minha vida é muito corrida. Então, parece que quando a gente tem um verdadeiro propósito, né, quando a gente consegue ver o verdadeiro bem que isso faz pra nossa alma, pra nossa vida, e até pras pessoas que a gente tá cuidando, pra quem a gente tá lidando, com os nossos funcionários, pros nossos filhos, pros nossos pais, pro nosso marido, pra nossa mulher, enfim, a gente consegue colocar as coisas numa verdadeira perspectiva, numa ordem correta, e aí sim a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente costumava fazer, né? Porque hoje a gente conta com a ajuda da graça. Então é isso, gente. Queria falar isso pra vocês rezarem mais, pra vocês entenderem que Deus ajuda quem se coloca, quem deixa o seu coração aberto pra Ele. Ele com certeza vai ajudar, vai fazer nosso tempo multiplicar, vai melhorar vai nos ajudar a conquistar as virtudes, né, que a gente tanto pede pra Ele. E é isso. Essa é uma experiência pessoal, mas que também eu percebi que acontece com muitas pessoas que eu conheço, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.